Quando o pânico domina sua vida, esta oração de libertação faz o Espírito Santo restaurar sua mente. O pânico não pede permissão. Ele invade. Seu coração acelera sem aviso. Sua respiração fica curta. Seus pensamentos disparam como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Você tenta manter o controle, mas sente que está perdendo o domínio da própria mente. E no meio desse turbilhão, surge a pergunta que machuca. O que está acontecendo comigo? Talvez você já tenha passado por isso em silêncio. Talvez tenha escondido crises atrás de um sorriso. Talvez tenha sentido vergonha por não conseguir controlar seu próprio corpo. E junto com o pânico vem a culpa espiritual. Se eu tenho fé, por que me sinto assim? Se eu oro, por que minha mente parece estar em guerra? Escute com atenção. O pânico não é prova de que você perdeu a fé. Ele não é sinal de que Deus se afastou. Ele não é evidência de fracasso espiritual. Ele é um grito do seu sistema sobrecarregado. E mesmo nesse momento, o Espírito Santo não se distancia. Ele se aproxima. A palavra declara que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Isso significa que o caos não é seu destino. A confusão não é sua identidade. A restauração é possível. A libertação é real. Hoje você não está aqui por acaso. Esta oração será um ponto de virada, não apenas para acalmar um episódio, mas para restaurar sua mente. Fique comigo. Não apenas ouça. Permita que Jesus conduza você para fora desse ciclo, porque quando o pânico tenta dominar, o Espírito Santo pode trazer ordem, paz e vitória. Quando sua mente parece se voltar contra você. Existe um momento durante o pânico que é difícil de explicar para quem nunca passou por isso. Não é apenas medo. É como se algo dentro de você tivesse assumido o controle. Seu coração dispara sem aviso. Sua respiração encurta. Seu peito aperta. Seus pensamentos começam a correr mais rápido do que você consegue organizar. Você tenta se acalmar, tenta pensar com lógica, tenta repetir versículos, mas a sensação física parece dominar tudo. E é nesse ponto que surge o desespero. Você começa a se perguntar o que está acontecendo com você. Pergunta se está perdendo o controle. Pergunta se sua mente está falhando. Pergunta se conseguirá voltar ao normal. Esse diálogo interno intensifica ainda mais o estado de alerta do seu corpo. A ansiedade cresce. O medo se alimenta da própria reação. Talvez você já tenha sentido vergonha de falar sobre isso. Talvez tenha escondido crises atrás de um sorriso. Talvez tenha ido ao banheiro em silêncio para tentar recuperar o fôlego. Talvez tenha fingido que estava tudo bem, enquanto por dentro parecia que algo estava desmoronando. O pânico não atinge apenas o corpo. Ele atinge sua percepção de segurança. Você começa a desconfiar de si mesmo. Evita lugares, evita situações, evita até pensamentos que possam disparar outra crise. E aos poucos, sua vida começa a se limitar. O mundo parece menor. As oportunidades parecem ameaçadoras. A mente, que deveria ser instrumento de discernimento, parece se tornar campo de batalha. Mas é importante que você compreenda algo essencial. Seu corpo foi criado para reagir ao perigo. Quando ele identifica uma ameaça, real ou percebida, libera substâncias que aceleram o coração, alteram a respiração e colocam você em estado de alerta. Isso é um mecanismo de sobrevivência. O problema é quando esse sistema permanece ativado, mesmo sem perigo real imediato. O pânico é um alarme disparando com intensidade máxima. Isso não significa que você está louco. Não significa que perdeu a fé. Não significa que Deus se afastou. Significa que seu sistema está sobrecarregado. Significa que houve acúmulo de tensão, medo ou estresse, que não encontrou espaço para descanso. E quando o corpo não encontra descanso, ele reage. O inimigo tenta usar esse momento para plantar mentiras. Ele sussurra que você está quebrado, que não há solução, que sua fé não é suficiente, que outros cristãos não passam por isso. Ele tenta associar pânico com fracasso espiritual, mas a palavra de Deus nunca declarou que crises emocionais são prova de falta de fé.
A Bíblia mostra homens e mulheres que enfrentaram angústia profunda e, ainda assim, foram sustentados pelo Senhor. Davi falou de alma abatida. Elias experimentou exaustão emocional. O próprio Jesus suou sangue em um momento de angústia extrema. A diferença não estava na ausência de intensidade emocional, mas na presença constante de Deus no meio da intensidade. O que você sente não define quem você é. O que acontece no seu corpo não cancela sua identidade em Cristo. A crise pode ser intensa, mas não é eterna. O pânico pode ser forte, mas não é mais forte que o Espírito Santo. Existe algo poderoso que começa a acontecer quando você entende que não está lutando sozinho. Quando você para de se acusar e começa a se acolher. Quando você reconhece que precisa de ajuda e decide permitir que Deus intervenha. A restauração da mente começa quando a vergonha perde força. Talvez hoje você esteja cansado de lutar contra seu próprio corpo. Talvez esteja exausto de temer o próximo episódio. Talvez esteja questionando sua própria estabilidade. Mas escute com atenção pastoral e com autoridade espiritual. Sua mente não está perdida. Sua vida não está fora do controle de Deus. Seu futuro não está condenado ao caos. O Espírito Santo é especialista em trazer ordem onde existe desorganização. Ele não apenas consola emoções, ele restaura equilíbrio, ele acalma tempestades internas, ele devolve clareza. E isso não acontece por esforço desesperado. Acontece quando você aprende a entregar. No próximo momento, vamos enfrentar a vergonha silenciosa que acompanha o pânico e quebrar a mentira de que você deveria estar envergonhado por algo que precisa de cuidado e restauração. A vergonha silenciosa que ninguém vê. Existe algo que dói tanto quanto o próprio pânico. É a vergonha de sentir pânico. É o constrangimento de pensar que, como cristão, você deveria estar sempre forte, sempre confiante, sempre cheio de fé inabalável. E quando seu coração dispara e sua mente perde o controle, você sente que falhou espiritualmente. Talvez você já tenha pensado que Deus está decepcionado com você. Talvez tenha se perguntado por que sua fé não foi suficiente para impedir aquela crise. Talvez tenha comparado sua vida com a de outras pessoas que parecem estáveis e firmes, enquanto você luta em silêncio. Essa comparação alimenta a culpa, e a culpa aprofunda o medo. Mas escute isso com clareza espiritual. O pânico não é prova de ausência de fé. Ele é sinal de sobrecarga. Ele é um grito do corpo e da mente pedindo cuidado. Ele não anula sua identidade em Cristo. Ele não cancela sua salvação. Ele não diminui o amor de Deus por você. O inimigo trabalha na acusação. Ele usa momentos de fragilidade para sugerir que você é fraco demais para ser usado por Deus. Ele tenta convencer você de que sua luta mental o desqualifica. Mas a verdade bíblica é outra. Deus sempre trabalhou com pessoas que enfrentaram crises internas. Moisés disse que não era capaz. Gideão se via pequeno. Jeremias sentiu-se insuficiente. Pedro teve medo. Nenhum deles foi descartado. Todos foram restaurados e fortalecidos pela presença de Deus. A vergonha prospera na escuridão. Ela cresce quando você esconde o que sente, quando você finge que está tudo bem, quando você se cala por medo de julgamento. Mas a luz da verdade enfraquece a vergonha. E a verdade é esta: Deus não se afasta quando você está vulnerável. Ele se aproxima ainda mais. O Espírito Santo não observa sua crise com reprovação. Ele observa com compaixão. Ele não exige desempenho emocional. Ele oferece presença. Ele não pede perfeição psicológica. Ele oferece paz que excede o entendimento. Talvez o maior passo hoje não seja eliminar o pânico imediatamente. Talvez seja romper a vergonha que o acompanha. Talvez seja dizer com sinceridade diante de Deus: eu preciso de ajuda. Eu preciso de restauração. Eu não quero mais carregar isso sozinho. Quando você abandona a acusação interna, você abre espaço para a graça. E a graça não apenas perdoa pecados, ela sustenta mentes cansadas, ela envolve corações sobrecarregados, ela fortalece pessoas que se sentem frágeis.
No próximo momento, vamos entender o que realmente acontece dentro do seu corpo durante o pânico e como o Espírito Santo começa a restaurar não apenas sua fé, mas também seu equilíbrio interior. A guerra entre o corpo e a mente. Quando o pânico começa, você não escolhe sentir aquilo. Seu corpo reage antes que seus pensamentos consigam organizar uma resposta. É como se um alarme interno disparasse com força máxima. O coração acelera, a respiração se torna curta, os músculos se tensionam. A mente tenta interpretar o que está acontecendo, mas a sensação física é tão intensa que domina o raciocínio. Você tenta dizer para si mesmo que está tudo bem, tenta usar lógica, tenta lembrar promessas bíblicas, mas o corpo já está em modo de sobrevivência. A adrenalina percorre suas veias. Seu cérebro interpreta algo como ameaça, e mesmo sem perigo real naquele momento, seu sistema age como se estivesse diante de um risco iminente. Isso cria uma sensação assustadora, porque você não está enfrentando um inimigo externo visível. Você está tentando lidar com reações internas que parecem fugir do seu controle. E quanto mais você tenta lutar contra a sensação, mais ela cresce. O esforço desesperado para recuperar o controle muitas vezes intensifica a crise. Aqui está algo que você precisa compreender com clareza e fé. O corpo foi criado por Deus com mecanismos de proteção. Ele reage ao perigo para preservar sua vida. O problema não é a existência desse sistema. O problema é quando ele permanece ativado por tempo prolongado, devido a estresse acumulado, traumas, pressões emocionais ou medo constante. Isso não significa que você está condenado a viver assim. Significa que seu sistema precisa ser regulado. E essa regulação não acontece apenas com força de vontade. Ela envolve descanso, cuidado e, acima de tudo, a presença restauradora do Espírito Santo. A Bíblia declara que Deus não é Deus de confusão, mas de ordem. Isso inclui a ordem da mente. Isso inclui a harmonia entre corpo e espírito. Quando o Espírito Santo atua, ele não ignora o funcionamento humano. Ele restaura equilíbrio. Ele traz paz que começa dentro e se espalha por todo o ser. Talvez você tenha pensado que deveria vencer o pânico apenas declarando versículos com intensidade. Mas a restauração muitas vezes começa com algo mais profundo. Aprender a desacelerar. Aprender a entregar. Aprender a permitir que Deus intervenha no ritmo do seu próprio corpo. Existe uma diferença entre lutar contra o pânico e permitir que Deus conduza você através dele. Quando você luta tentando dominar cada sensação, você ativa ainda mais o estado de alerta. Quando você entrega, você envia uma mensagem ao seu próprio sistema de que não está sozinho. O Espírito Santo age também no silêncio. Ele age na respiração que desacelera. Ele age na mente que começa a se reorganizar. Ele age quando você decide confiar, mesmo antes de sentir melhora imediata. No próximo momento, vamos falar sobre a dimensão espiritual do caos mental e entender como padrões repetitivos podem se transformar em ciclos e como a libertação começa quando você reconhece essa batalha com discernimento e fé. A dimensão espiritual do caos mental. O pânico não é apenas uma reação física, ele também pode se transformar em um padrão. Quando episódios se repetem, o medo do próximo ataque começa a dominar seus pensamentos. Você não tem medo apenas da crise, você tem medo do medo. E isso cria um ciclo invisível que prende sua mente. A cada nova crise, sua memória registra a experiência como ameaça. Seu cérebro aprende o caminho da ansiedade. E quando algo semelhante acontece, mesmo que seja pequeno, o sistema volta a disparar. Esse ciclo pode fazer você acreditar que perdeu o controle definitivo da própria mente, mas não perdeu. O que aconteceu foi a formação de um padrão. Agora, escute com discernimento espiritual. Onde existe padrão repetitivo de medo, pode existir também uma fortaleza mental sendo construída. A Bíblia fala sobre fortalezas que se erguem na mente. São pensamentos que se repetem até parecerem verdade absoluta. São crenças que ganham força pela repetição. O inimigo trabalha na repetição.
Ele tenta reforçar a ideia de que você sempre será dominado, que nunca haverá mudança, que sua mente está comprometida. Ele quer que você aceite o caos como identidade. Mas Deus não te chamou para viver em confusão. Ele não te criou para viver em constante alerta. A palavra declara que o Senhor nos concede espírito de poder, amor e mente equilibrada. Isso significa que estabilidade não é um privilégio distante. É promessa, é herança. É parte da restauração que o Espírito Santo opera. Quando o medo se repete, você começa a antecipar sofrimento antes mesmo que ele aconteça. E essa antecipação alimenta o próprio ciclo. Mas a libertação começa quando você identifica o padrão. Quando você percebe que o pânico não é autoridade sobre sua vida. Ele é um processo que pode ser interrompido. O Espírito Santo traz luz sobre áreas que estavam no automático. Ele revela onde a mente foi condicionada pelo medo. Ele começa a desmontar construções internas que foram erguidas pela repetição da ansiedade. E isso não acontece por força humana isolada. Acontece por intervenção divina. Talvez você tenha tentado resolver tudo sozinho. Talvez tenha lutado em silêncio, tentando controlar cada pensamento. Mas a libertação não começa na tentativa de controle absoluto. Ela começa no reconhecimento de que você precisa de ajuda sobrenatural. Quando você entende que existe uma batalha mental, mas que essa batalha não é maior que o poder de Deus, algo muda dentro de você. Você deixa de se ver como vítima do próprio cérebro. Você começa a se ver como alguém que pode ser restaurado. No próximo momento, vamos falar sobre o ponto de virada. O momento em que você sai do modo de sobrevivência e aprende a entregar o controle nas mãos de Jesus, permitindo que a paz comece a substituir o estado constante de alerta, do modo de sobrevivência para a rendição. O pânico mantém você em modo de sobrevivência. Seu corpo aprende a ficar sempre atento. Sua mente aprende a escanear o ambiente procurando ameaças. Mesmo quando nada está acontecendo, você sente como se algo pudesse acontecer a qualquer momento. Esse estado constante de alerta cansa. Ele esgota. Ele rouba a alegria. Ele rouba descanso. E existe algo profundo nisso. O modo de sobrevivência é alimentado pela necessidade de controle. Você tenta prever, tenta evitar, tenta antecipar, tenta garantir que nada saia errado. Mas quanto mais você tenta controlar cada detalhe, mais seu sistema entende que o perigo é real, e assim o ciclo continua. Talvez você esteja lutando não apenas contra o pânico, mas contra a ideia de perder o controle. Talvez exista dentro de você um medo silencioso de se render, porque render-se parece fraqueza, parece desistência, parece abrir mão da segurança. Mas, espiritualmente, rendição não é desistir, é confiar. Jesus nunca pediu que você carregasse sozinho o peso da própria mente. Ele nunca exigiu que você resolvesse tudo pela força da própria vontade. Ele disse para entregar. Disse para lançar sobre ele toda a ansiedade. Isso não é frase simbólica, é instrução prática. Enquanto você tenta sobreviver sozinho, seu corpo permanece em alerta. Quando você decide entregar, algo começa a mudar. Não porque as circunstâncias desaparecem imediatamente, mas porque você deixa de ser o único responsável por sustentar tudo. Rendição é reconhecer limites, é admitir que seu sistema está sobrecarregado, é dizer com sinceridade: Senhor, eu não consigo controlar isso sozinho. Preciso que o Espírito Santo intervenha onde minha força termina. Existe um momento decisivo na libertação do pânico. É quando você para de lutar contra cada sensação e começa a permitir que Deus conduza o processo. É quando você deixa de tentar expulsar o medo pela força e começa a substituí-lo pela presença. A paz não cresce na tensão constante, ela cresce na confiança. Quando você respira e declara que Deus está no controle, seu corpo começa a receber sinais de segurança. Quando você aceita que não precisa dominar cada pensamento, sua mente começa a desacelerar. Rendição não significa passividade, significa dependência ativa.
Significa escolher confiar, mesmo antes de sentir melhora completa. Significa permitir que o Espírito Santo reorganize o que está desorganizado. Talvez o maior milagre hoje não seja a ausência imediata do pânico. Talvez seja a mudança de postura interna, de lutar para confiar, de controlar para entregar, de sobreviver para descansar. No próximo momento, vamos preparar seu corpo e sua mente para a oração. Porque antes da libertação se manifestar plenamente, seu sistema precisa experimentar segurança, e essa segurança começa na presença de Deus, preparando seu corpo e sua mente para a oração. Antes de entrarmos na oração de libertação, existe algo que precisa acontecer dentro de você. Seu corpo precisa sentir que está seguro. Sua mente precisa perceber que não há ameaça imediata. Porque enquanto o sistema estiver em alerta máximo, será difícil absorver a paz que Deus deseja derramar. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma. Talvez tenha acreditado que precisava apenas orar com intensidade, mas a restauração da mente também envolve desacelerar o ritmo interno. O Espírito Santo não trabalha apenas no nível espiritual abstrato. Ele atua no seu corpo, na sua respiração, no seu equilíbrio. Agora pare por um momento. Perceba sua respiração. Ela está rápida, está curta, seu peito está tensionado, seus ombros estão contraídos. Essas reações são sinais de alerta. Não são pecado, não são fraqueza. São respostas de um sistema que aprendeu a se proteger. Mas hoje, você não está em perigo. Neste momento, você está sendo conduzido para um espaço de cuidado. Quando você começa a respirar de forma mais lenta e profunda, você envia uma mensagem ao seu cérebro de que pode relaxar. E quando o corpo relaxa, a mente começa a organizar seus pensamentos. A Bíblia fala sobre aquietar-se diante de Deus. Isso não é apenas uma metáfora espiritual, é uma prática real. Aquietar-se é permitir que o caos diminua a intensidade. É criar espaço para que a voz do Espírito Santo seja ouvida acima do ruído interno. Talvez você tenha tentado lutar contra cada pensamento ansioso. Talvez tenha ficado frustrado por não conseguir expulsá-los imediatamente. Mas existe poder em desacelerar. Existe força em diminuir o ritmo. Existe libertação quando você entende que a paz começa com a sensação de segurança. O Espírito Santo não invade sua mente com violência. Ele restaura com suavidade. Ele acalma com autoridade tranquila. Ele traz ordem onde antes havia confusão. Mas para que isso aconteça plenamente, você precisa permitir que seu sistema pare de lutar. Neste momento, escolha confiar. Escolha respirar com consciência. Escolha entregar cada sensação ao cuidado de Deus. Não se julgue pelo que sente. Não se apresse para sentir algo diferente. Apenas permita que a presença divina envolva você. A libertação não começa apenas com palavras declaradas. Ela começa com a disposição de receber. E no próximo momento, vamos entrar na oração de libertação, quebrando ciclos de medo e convidando o Espírito Santo a restaurar sua mente com poder, fé e vitória. Oração de libertação. Senhor meu Deus, neste momento, eu me coloco diante da Tua presença com sinceridade e necessidade. Tu conheces cada pensamento que me atravessa. Tu conheces cada sensação que me assusta. Tu conheces cada noite em que o medo pareceu maior do que a fé. Eu não escondo nada de Ti. Eu não finjo força diante de Ti. Eu venho como estou. Pai, eu reconheço que o pânico tentou dominar minha mente. Reconheço que houve momentos em que senti perder o controle. Reconheço que houve dias em que a ansiedade falou mais alto do que minha confiança. Mas hoje, eu declaro que o medo não é meu Senhor. Jesus é meu Senhor. O pânico não governa minha mente. O Espírito Santo habita em mim. Em nome de Jesus, eu quebro agora todo o ciclo repetitivo de medo. Toda lembrança que alimenta a ansiedade. Toda antecipação negativa que prende minha mente ao futuro. Eu não aceito mais viver em estado constante de alerta. Eu renuncio à mentira de que estou condenado ao caos. Espírito Santo,
Entra agora nos lugares da minha mente que foram marcados pela tensão. Visita cada área onde o medo criou desordem. Toca meu sistema nervoso. Toca meus pensamentos. Toca minha respiração. Restaura equilíbrio onde houve excesso. Restaura calma onde houve desespero. Senhor, eu entrego a Ti a necessidade de controlar tudo. Eu entrego a Ti o medo de perder o controle. Eu entrego a Ti a angústia de pensar que algo está errado comigo. Que eu recebo agora a verdade de que fui criado com propósito. Fui chamado para viver em paz. Fui escolhido para experimentar libertação. Eu declaro que minha mente pertence a Cristo. Declaro que meus pensamentos são alinhados com a verdade. Declaro que o Espírito Santo traz ordem onde houve confusão. A paz que excede todo entendimento começa a envolver minha mente agora, não como emoção passageira, mas como fundamento. Pai, se houver raízes profundas de medo, arranca-as. Se houver traumas armazenados no corpo, cura-os. Se houver padrões formados pelo tempo, desmonta-os pelo Teu poder. Eu não quero apenas alívio temporário, eu quero restauração completa. Eu recebo agora Tua proteção, recebo Tua presença, recebo Tua cobertura sobre minha mente. O inimigo não tem autoridade sobre meus pensamentos, a ansiedade não define meu futuro, o pânico não determina meu destino. Eu escolho confiar. Espírito Santo, enche cada espaço vazio deixado pelo medo. Enche com fé, enche com segurança, enche com descanso. Que minha respiração se torne mais tranquila, que meu coração encontre ritmo de paz, que minha mente experimente clareza. Eu declaro vitória, antes mesmo de sentir mudança completa. Eu declaro libertação antes mesmo de ver transformação total. Porque a Tua palavra é maior que minhas sensações. Tua promessa é mais forte que minha crise. Hoje eu não estou sozinho. Hoje eu não estou perdido. Hoje eu estou sendo restaurado. Em nome de Jesus, minha mente encontra paz. Em nome de Jesus, o pânico perde força. Em nome de Jesus, o Espírito Santo restaura tudo o que foi abalado. No próximo momento, vamos entender o que acontece após essa oração e como sustentar a vitória mesmo quando a mudança é gradual, quando a mudança não é instantânea, mas é real. Depois de uma oração como essa, existe uma expectativa natural de sentir algo imediato. Às vezes, a paz vem como uma onda suave que envolve seu coração. Às vezes o corpo relaxa de forma perceptível, mas outras vezes a mudança é mais sutil. E é aqui que muitos se confundem. Se você ainda sente pequenas sensações de ansiedade, isso não significa que a oração não funcionou. Se pensamentos ainda tentam surgir, isso não significa que Deus não ouviu. A libertação nem sempre é explosiva. Muitas vezes, ela é progressiva. Ela começa invisível e cresce com o tempo. O Espírito Santo trabalha em camadas. Ele começa reorganizando o que foi desorganizado por anos. Ele começa diminuindo a intensidade das crises. Ele começa enfraquecendo padrões que pareciam inquebráveis. E você pode nem perceber no primeiro dia, mas algo já está mudando. Talvez o próximo episódio venha com menos força. Talvez a duração seja menor. Talvez você consiga respirar com mais consciência. Talvez a recuperação seja mais rápida. Isso já é sinal de restauração em andamento. O inimigo tentará dizer que nada mudou. Tentará convencer você de que tudo continua igual. Mas não aceite essa mentira. A vitória espiritual não depende apenas da intensidade da emoção. Ela depende da fidelidade de Deus. Quando você ora com fé, você planta uma semente de libertação. E sementes precisam de tempo para crescer. Você não arranca uma planta no primeiro dia para verificar se ela já deu fruto. Você confia no processo. O mesmo acontece com a restauração da mente. Você precisa proteger o que foi iniciado aqui. Continue respirando com consciência. Continue entregando seus pensamentos. Continue declarando a verdade quando o medo tentar retornar. A paz não é ausência total de sensação. É presença de confiança mesmo quando pequenas sensações surgem. É saber que você não está mais lutando sozinho.
É reconhecer que o Espírito Santo está trabalhando mesmo quando você não vê completamente. Existe algo poderoso quando você decide perseverar. Quando você não mede o milagre apenas pela intensidade da experiência, mas pela constância da fé. A restauração pode ser gradual, mas ela é real. No próximo momento, vamos encerrar com uma declaração profética de autoridade, afirmando que sua mente não está perdida e que Deus está conduzindo você para uma vida de estabilidade, fé e vitória. Você não está perdendo sua mente, você está sendo restaurado. Escute esta verdade com toda a autoridade espiritual. Você não está perdendo sua mente. Você não está quebrado além de reparo. Você não está condenado a viver refém do pânico. O que está acontecendo é um processo de restauração que já começou. Talvez por muito tempo você tenha interpretado cada crise como sinal de fracasso. Talvez tenha acreditado que sua mente estava se deteriorando. Talvez tenha pensado que nunca voltaria a sentir estabilidade. Mas hoje, a verdade substitui a mentira. Deus não abandona filhos no meio da batalha. O Espírito Santo não inicia uma obra para deixá-la incompleta. A libertação que começou nesta oração não é ilusória. Ela é fundamento. Ela é semente de vitória. Você pode ainda enfrentar momentos desafiadores. Pode haver dias em que o corpo tente reagir novamente. Mas agora você não reage da mesma forma. Agora você sabe que não está sozinho. Agora você reconhece que existe um processo de cura acontecendo. A mente que parecia desorganizada está sendo alinhada. O sistema que parecia sobrecarregado está aprendendo a desacelerar. O coração que batia em alerta constante está sendo treinado a confiar novamente. Declare isso com convicção. Minha mente pertence ao Senhor. Declare com fé. O Espírito Santo traz ordem ao meu interior. Declare com coragem. Eu não sou definido pelo pânico. Sou definido pela promessa. Existe proteção sobre você. Existe cobertura espiritual sobre sua mente. Existe cuidado divino sustentando cada parte do seu ser. O medo pode tentar bater à porta, mas não tem autoridade para permanecer. A paz que Deus oferece não depende das circunstâncias externas. Ela nasce da presença interna, e essa presença já está operando dentro de você. Mesmo que a transformação seja gradual, ela é consistente. Hoje você escolheu não se esconder, escolheu enfrentar, escolheu buscar libertação. Isso já é vitória, isso já é avanço, isso já é sinal de que sua fé é maior do que imaginava. Se esta oração tocou você, declare agora: o Espírito Santo restaura minha mente. Fortaleça sua fé compartilhando esta mensagem com alguém que também luta em silêncio. Permita que outras vidas experimentem essa mesma esperança. Você não está sozinho, você está sendo conduzido. E o Deus que começou a obra é fiel para completá-la.